Bom dia, meus irmãos. Vamos retomar a nossa aula. Na verdade, é um tema só, dos atributos comunicáveis de Deus. Contudo, eles são subdivididos em alguns itens. Então, é por isso que a aula em si é uma só, mas ela é subdividida em várias partes. Pelo menos 4, que são as 4 divisões que nós temos aí. Nós estamos estudando a lição de número 7, o ser de Deus, seus atributos comunicáveis. E aí nós vemos no transcorrer da lição que o autor destaca 4 desses atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis: a veracidade, o amor, a santidade e a justiça de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos considerando cada um por vez. Semana passada, nós fizemos a introdução, dando uma visão geral, e aí já adentramos ao primeiro atributo que nós temos aí, que é justamente a veracidade ou a verdade de Deus. Hoje, a gente vai destacar o amor e pretendemos fazer isso ao longo de todo esse tempo, na aula da manhã de hoje, e nas semanas seguintes a gente vai destacar a santidade e posteriormente a justiça de Deus. Então vamos fazer uma leitura introdutória, devocional. Ela não está dentre as que foram elencadas, pelo menos não toda, né? Que é 1 João capítulo 4, versículos 7 até o versículo 12. Na lição aí nas leituras diárias, nós temos 1 João 4, de 7 a 10. Eu vou estender um pouco mais até o versículo 12. Então abram aí, 1 João capítulo 4, versículos 7 até o versículo 12. Diz-nos o seguinte, 1 João 4, versículo 7 até o versículo de número 12. Diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Até aqui, até o versículo 12. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, nessa manhã de hoje, conforme nós dissemos, nós vamos seguir no roteiro da lição. Contudo, nós não vamos usar muito a lição. Nós preparamos como que um estudo à parte, em virtude de nós podermos aprofundar através dele aquilo que nós devemos aprender, pelo menos termos uma noção geral acerca desse atributo de Deus, ou seja, do seu amor, do amor de Deus. Na verdade, eu vou até fazer uso da lição só na parte final da nossa aula, se assim der tempo, porque eu queria fazer pelo menos 2 observações, de acordo com o que nós temos aqui escrito no texto da nossa revista. Mas eu vou primeiro expor o assunto propriamente dito, porque aí vai ficar muito mais fácil a gente fazer essas observações, ok? Então, conforme vimos na semana passada, nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, considerando uma das categorias dos atributos de Deus, a saber, os seus atributos comunicáveis. Os seus atributos comunicáveis. Nós vimos na semana passada que quando nós estudamos sobre o ser de Deus, nós vamos naturalmente nos depararmos com as qualidades, que nós chamamos de atributos de Deus. E quando nós analisamos, à luz da palavra, esses atributos através dos quais Deus ele se revela,
nós percebemos que existem duas divisões para que nós possamos ter uma compreensão mais clara desse tema, desse assunto, os atributos ou as qualidades de Deus. No primeiro momento, nós podemos enxergar os atributos ou as qualidades que nós chamamos de incomunicáveis, ou seja, qualidades que são pertencentes exclusivamente a Deus e que nós não desfrutamos, nem no sentido limitado, nem no sentido relativo. Inclusive, foi objeto de estudo na lição anterior. A eternidade de Deus, a sua infinidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Então, são qualidades que Deus detém e detém somente para si. Em nenhum aspecto elas são vistas nas nossas vidas. É por isso que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Pertencem somente a Deus. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, por outro lado, há uma outra categoria, que é justamente essa que nós estamos estudando, que nós chamamos de atributos comunicáveis. Ou seja, são qualidades que nós enxergamos na pessoa de Deus e, num certo sentido, também nós enxergamos em nós, homens, mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. São através desses atributos que nós chamamos de comunicáveis que Deus ele se relaciona conosco, cada um de nós que somos homens e mulheres, sobretudo nós que somos nascidos e nascidos de novo. Então, vimos na semana passada a verdade de Deus e hoje nós vamos estudar acerca do amor de Deus. A gente não pode negar esse fato. Todos os seres humanos, mesmo que de forma derivada, eles sentem esse sentimento, ou seja, o amor. Da mesma forma que existe em Deus, no sentido ilimitado, no sentido absoluto, no sentido puro, de certa forma, nós também temos essa qualidade, esse atributo, o amor. Tanto é que nós amamos os nossos semelhantes e, em especial, quando nós somos nascidos de novo, nós temos essa capacidade de acordo com a palavra, amarmos o nosso próximo segundo aquilo que nos ensina a palavra do Senhor. Contudo, antes de nós adentrarmos a esse atributo de Deus, ou seja, o seu amor, se faz necessário nós fazermos uma observação. Que observação? Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, observar que esse atributo que nós iremos estudar, ou seja, o atributo do amor, é um dos aspectos de um outro atributo de Deus, ou seja, a sua bondade. Via de regra, algumas pessoas gostam de misturar essas duas coisas, mas a gente deve ter essa percepção mais clara. Deus, ele é bondoso e na sua bondade ele se revela de várias formas, dentre elas através do amor. Então, se nós pudéssemos assim comparar, o amor é um subproduto do atributo da bondade de Deus, assim como é a misericórdia, assim como é a graça, assim como é a paciência de Deus. Então, o atributo completo, bondade de Deus, e ela se verifica através de que formas? Através do seu amor, através da sua paciência, através da sua graça e também através da sua justiça. É como que fosse uma laranja, né? Dividida em vários gomos. Então você tem o atributo maior, a bondade, e dentro dele, o que é que você vai encontrar? O amor, a paciência, a graça e a misericórdia de Deus. Percebem que o assunto é bem vasto e a gente vai dar apenas uma ligeira noção trabalhando a questão do amor, mas se nós fôssemos especificar, detalhar, nós teríamos que ver a graça de Deus, teríamos que ver a sua paciência, teríamos que ver a sua misericórdia, pelo menos por hora a gente não vai ver. Vamos ver no momento mais adiante, ou seja, lá no futuro, se Deus assim permitir. Então, a primeira observação que nós queríamos fazer é justamente essa. Quando nós tratamos acerca do amor de Deus, qual é a noção que nós devemos ter? Que ele é um subproduto de outro atributo de Deus, ou seja, a sua bondade. Deus é bom, e pelo fato dele ser bom, ele é amoroso. Pelo fato de ser bom, Deus é paciente. Pelo fato de ser bom, Deus é gracioso. Pelo fato de ser bom, Deus é misericordioso. Perceberam, meus irmãos, esse detalhe? Então, é uma visão mais clara acerca desse atributo de Deus. Além disso, nessa palavra introdutória, eu queria chamar a atenção da necessidade
Que necessidade? A necessidade que nós temos de trabalhar esse atributo, ou seja, o amor de Deus, por pelo menos duas razões, por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque quando nós falamos, sobretudo hoje, em relação ao amor de Deus, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, algumas distorções ou alguns conceitos errados, equivocados, que algumas pessoas têm acerca desse atributo. E, infelizmente, quando nós falamos acerca do amor de Deus, às vezes passa a ideia, através da visão que algumas pessoas têm, de Deus ele ser um suplicante do nosso amor, de estar pedindo o nosso amor pelo fato dele, Deus, ser amor. É uma noção errada, é uma noção equivocada, e a gente vai tentar esclarecer ao longo da lição. Uma outra razão pela qual se faz necessário nós podermos estudar esse atributo do amor de Deus, é porque quando nós compreendemos, meus irmãos, minhas irmãs, esse atributo, o amor de Deus, fica muito mais fácil de nós podermos compreender o plano de salvação que Deus ele tem na pessoa de Cristo, e que cada um de nós que aqui estamos, que somos salvos, cada um de nós que já alcançamos e experimentamos a salvação, nós devemos ter. Às vezes a gente tem uma visão um tanto quanto limitada em relação ao processo da nossa salvação, como ele se deu, como ele ocorre, quais são as suas consequências para o futuro. Contudo, quando você entende um pouco do amor de Deus, fica muito mais fácil de você ter essa compreensão, de você ter esse entendimento acerca do próprio processo da salvação, desde toda a eternidade para toda a eternidade. Então, seriam algumas palavras iniciais, introdutórias, que nós queríamos fazer logo nessa parte inicial, para a partir dela nós podermos seguir considerando pelo menos 3 pontos da nossa lição na manhã de hoje. Foi por isso que eu disse que eu não vou seguir o material que nós temos aí, somente na parte final, para fazer algumas observações. A gente vai ver, em primeiro lugar, que o amor ele é essencial em Deus. Em segundo lugar, nós iremos ver os objetos do amor de Deus. E, em terceiro lugar, nós vamos considerar algumas características do amor de Deus, pelo menos algumas. E aí depois, se os irmãos desejarem, podem nos pedir, melhor dizendo, para que a gente possa fornecer o material, e aí você vai ter, de certa forma, uma visão mais completa do nosso estudo, que não está aí contido na nossa lição. Então, o texto que o nosso irmão está se referindo é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não é isso mesmo? Isso. Onde aqui o apóstolo Paulo, ele fala acerca do fruto do Espírito, né? Então, segue mais ou menos esse mesmo princípio que nós estamos trabalhando em relação ao amor de Deus. Muitas vezes, quando a gente lê aqui esse texto de Gálatas 5, 22, 23, onde ele fala do fruto do Espírito, via de regra a gente resume esse fruto ao amor e os seus desdobramentos. Na verdade não é. O fruto do Espírito envolve todas essas virtudes às quais o apóstolo Paulo fez referência. Quais são? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e também o domínio próprio. Então, aqui não existe nenhum fruto que se sobrepõe ao outro. E aí, mais uma vez, eu trago a ilustração de uma laranja, né? A laranja ela não é dividida em gomos, então você tem aqui o fruto do Espírito. E como é que se manifesta o fruto do Espírito? Amor, alegria, todas essas virtudes, onde nenhuma se destaca em detrimento da outra. No caso de quê? Do fruto do Espírito, como uma consequência de uma vida cheia do Espírito. Mas quando você considera a pessoa de Deus, aí você se depara com a sua bondade, que ela é tão grande, que ela é vista nesses 3 aspectos, nesses 4 aspectos pelo menos. Quais são? Os que nós falamos: o amor de Deus, a sua graça, a sua paciência e a sua misericórdia. São 4 formas, vamos assim dizer, através das quais Deus ele revela toda a sua bondade. Pelo menos revela a nível que a gente possa compreender. Então, quando nós falamos da bondade como um atributo maior, amor, paciência, misericórdia e graça de Deus como revelação dessa bondade, nós estamos trabalhando em relação à pessoa de Deus. Quando Paulo ele fala aqui do fruto do Espírito, esse fruto do Espírito envolve todas essas virtudes,
dentre todas, o amor é apenas, vamos assim dizer, o amor é uma delas. Então, às vezes a gente lê, em virtude do amor vir primeiro, né? A gente sempre pensa que ele tem um destaque em relação aos demais. Mas, na verdade, quando há o amor, as outras, naturalmente, elas virão juntas. Por quê? Elas formam um conjunto, elas formam uma unidade. Uma vida cheia do Espírito, ela é traduzida através dessas manifestações. Amor, alegria, paz e assim sucessivamente. Então, é diferente, vamos assim dizer, no tratamento que a gente dá quando a gente considera o atributo da bondade de Deus e os seus desdobramentos. Porque o que é que Paulo fala? Isso é bem interessante. Lá em 1 Coríntios 13, ele aponta para 3 virtudes. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Vivenciamos essas 3 hoje. Aí quando Paulo ele vai seguir na argumentação do capítulo 13, ele diz que dessas 3, o amor é o maior e ele vai permanecer para sempre. Por quê? A fé que nós temos hoje é a fé na pessoa de Cristo, na sua salvação. Vai chegar um momento em que nós estaremos perante Cristo. Então, a fé por si só, ela não vai ser mais necessária, porque nós haveremos de vê-la assim como Ele é. Da mesma forma, a esperança. Hoje nós temos a esperança em que? Na consumação do plano de salvação. Mas quando esse plano de salvação ele for consumado e nós estivermos perante a presença de Deus, a esperança não vai ser mais necessária, porque nós não mais estaremos esperando, nós já estaremos o quê? Experimentando. E por que vai permanecer o amor? Porque o amor vai ser a explicação de tudo, em especial do fato de nós estarmos na presença de Deus. Porque foi na eternidade que Ele nos amou, manifestou o seu amor na era presente, e o seu amor ele vai se estender por toda a eternidade. Por isso que nesse sentido o amor não vai ter fim, porque ele vai explicar tudo o que envolveu e o que envolve o nosso plano de salvação. Aí foi por isso que Paulo disse, entre fé, esperança e o amor vai permanecer. Por quê? Ele é a explicação de todo o processo da nossa salvação e vai explicar o fato de nós estarmos eternamente na presença do nosso Deus. Percebem aí esse detalhe em relação a essa distinção, né, que Paulo faz dessas 3 virtudes lá em 1 Coríntios 13, ok? E em relação ao texto lá de Marcos, do jovem rico, né, quando Cristo chega para ele e diz, bom só existe um que é Deus, na verdade o que é que Cristo estava querendo fazer com essa afirmativa? Ele queria apontar para a necessidade que aquele jovem deveria ter acerca da bondade. De quem? Do próprio Deus e também da pessoa de Cristo. Porque quando ele se dirige a Cristo, ele diz assim, bom mestre. Então, a visão que ele tinha de Cristo não era que ele era Deus. A visão que ele tinha de Cristo é que ele era apenas um bom mestre, um bom rabi, mas não que ele era o próprio Deus encarnado. Então, quando Cristo diz, bom só existe um, ele já começou a aguçar o pensamento, a reflexão daquele jovem, para que ele pudesse conceber que ele não estava diante apenas de um grande mestre, mas ele estava diante do próprio Deus. Então foi por isso que Cristo fez essa afirmativa, para chamar a atenção dele para esse fato que ele não estava percebendo, e ao que tudo indica, até o final da conversa não percebeu, porque quando Cristo fez o desafio a ele, o que foi que ele fez? Se retirou triste da presença do Senhor, em virtude de ser rico, em virtude de ser dono de muitas propriedades. E uma coisa interessante, veja, o que é que nós estamos considerando? A bondade de Deus, ela se verifica através dessas 4 facetas, desses 4 aspectos: amor, paciência, graça e misericórdia. Muito bem. Experimentamos desses 4 aspectos na presente existência? Sim, mas uma vez que nós estivermos glorificados, com os nossos corpos transformados, e estivermos eternamente na presença de Cristo, precisaremos de misericórdia? Precisaremos de graça? Precisaremos de paciência? Não, nós não vamos mais pecar, porque Deus vai ser misericordioso conosco. Não é? Nós necessitaremos de graça, não porque graça é um favor imerecido, é um favor dado a quem não merece. Nós estaremos com os nossos corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Paciência, a paciência se dá em virtude das nossas limitações, onde muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente peca. Quando chegar no céu, vamos precisar? Também não. E o amor? O amor não, a gente vai precisar sempre. Repito, porque ele é a explicação para tudo. Então, desses atributos, a gente percebe esse destaque em relação ao amor de Deus,
Porque ele tem essa importância, vamos assim dizer, em relação aos demais, porque ele vem da eternidade passada e nos leva para a eternidade futura. E ele vai estar sempre presente e presente nas nossas vidas. Perceberam? Perceberam esse detalhe? Ok? Muito bem. Podemos seguir agora no primeiro ponto da nossa lição? Sim ou não? O assunto é profundo, meus irmãos, e requer uma certa visão mais aprofundada, e aí a necessidade da gente investir mais tempo nisso. Ok? Então, em primeiro lugar, o que eu queria mostrar para vocês? Que o amor, meus irmãos, minhas irmãs, ele é essencial em Deus. O amor, ele é essencial em Deus. E quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, você chega facilmente a essa conclusão em virtude de algumas afirmações que autores inspirados de Deus fizeram. Por exemplo, João. Abram aí, mais uma vez, na primeira carta de João, capítulo 4. Inclusive foi o texto que nós lemos aí na nossa introdução, pelo menos um dos. A gente vai ler um outro que nós não lemos. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. O amor é essencial em Deus, né? O amor, ele é em essência na pessoa de Deus. Deus não demonstra amor, ele é o próprio amor. Deus, ele não demonstra amor, ele é o próprio amor e vai revelando esse amor na medida da sua relação com o mundo por ele criado. Abram aí, João capítulo 4, 1 João, versículos 8 e também o versículo de número 16. Olhem só. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Está vendo aí? Então, nós só amamos, e a gente vai ver isso lá na frente, porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos como uma virtude derivada. Deus, ele é o próprio amor. E no seu relacionamento conosco e na nossa criação, ele nos dotou com essa capacidade de amarmos, sobretudo uma vez que nós somos salvos. Mas Deus, ele é a própria essência, é a própria origem do amor. E João, ele é muito claro nesse sentido. Deus, ele é amor. Você adianta um pouco, versículo 16. Olhem só o que o apóstolo João aqui nos ensina. Ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus, ele é o quê? Amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Está vendo aí, meus irmãos? Deus é a essência do próprio amor. É por isso que eu não advogo muito essa causa. Geralmente você vê isso, sobretudo nos relacionamentos humanos. Não, o amor acabou. O amor não pode acabar. O amor não pode acabar. Porque a origem do amor é quem? Deus é limitado? Ele tem uma capacidade restrita? Não, gente, Deus é infinito. Foi um dos atributos que foram vistos na aula anterior, os atributos incomunicáveis, a infinitude, a infinidade de Deus. Cada um dos atributos de Deus, amor, misericórdia, graça, paciência, justiça, santidade, Deus, ele tem essas qualidades em absoluto. Deus, ele tem essas qualidades infinitamente, não se esgota. Deus é santo no sentido absoluto, é sua santidade, ela é infinita e ela não se esgota. Da mesma forma é o amor. Então, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é amor. De sorte que quando eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa experiência na minha vida, muito provavelmente é porque eu estou vazio de Deus. Até porque, conforme foi observado, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos frutos, ou uma das manifestações do fruto do Espírito é o quê? É o amor. Então, se ele está passível de sofrer alguma dificuldade na sua manifestação, o que é que a gente deve fazer? Nos enchermos de Deus. O que é que a gente deve fazer? Buscar mais a Deus, porque se Deus é a essência do amor, e se eu me encho de Deus, qual vai ser o resultado disso? O amor vai ser manifesto na minha vida. Concordam comigo? Concordam comigo? Quando você parte desse pressuposto, então a questão não é faltar ou não o amor em nós. A questão não é nós termos ou não capacidade de amar. A grande questão é nós termos uma vida de comunhão com Deus, de íntima comunhão com o Senhor,
de profunda comunhão com o Senhor. E na medida que isso acontece, dentre várias coisas, o que é que vai ser revelado? O que é que vai ser manifestado? O que é que vai ser experimentado? É justamente o seu amor. Por quê? Deus, Ele é a essência do amor. Então, o amor, meus irmãos, o amor, minhas irmãs, ele tem sua origem em Deus. Ele é essencial na pessoa de Deus. É por isso que esse é um dos atributos que mais se sobressai da pessoa de Deus quando nós vamos considerar. Porque conforme nós temos aqui na palavra, Deus, repito, é a própria essência do amor. É a primeira verdade, é o primeiro ponto que eu queria considerar aqui com os irmãos. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta para nós seguirmos no segundo momento? Não? Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria que nós considerássemos os objetos do amor de Deus. As Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, mostram que não somente os seres humanos, eles são alvo, eles são objeto do amor de Deus, mas também e primeiramente o amor que Deus tem por si mesmo. Às vezes a gente vê muito da questão de Deus amar, de Deus demonstrar amor ao ser humano. Contudo, quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente percebe que primeiramente, essencialmente, Deus, ele nutre um amor interno. Um amor interno? Sim, um amor entre as pessoas que compõem a Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito, o Filho ama o Espírito e o Espírito Santo ama o Pai. Então, quando Deus, ele se revela a nós com esse atributo de amor, primeiramente e essencialmente, Deus, ele se manifesta na própria Trindade. Através de quê? Através justamente desse amor. Tanto é que alguns estudiosos da palavra fazem aqui essa classificação, né? Existe o amor interno de Deus, que é o amor que é desenvolvido entre as pessoas da Trindade, e o amor externo de Deus, que é aquele que Deus revela às suas criaturas, quer seja a natureza como um todo, quer seja aos seres humanos. E a gente de fato observa que isso é uma verdade. Por exemplo, abram aí, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. A gente vai ver aqui Cristo dizendo que o Pai o ama. Olha só que coisa interessante. Cristo aqui faz essa afirmação. Dentro da relação das pessoas da Trindade, o Pai amando o Filho. Só para a gente ter aqui uma ligeira noção. Então, quando a gente experimenta desse atributo, na verdade, já é um resultado de Deus manifestar esse atributo entre o seu próprio ser, ou seja, entre as pessoas da Trindade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 35. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa fantástica. Olha só, João 3, 35. Abriram aí? Depois que todos estiverem abertos, a gente vai ler. Olha só, o Senhor Jesus Cristo dizendo: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Veja, o que Cristo fala aqui, que ele desfruta do amor do Pai. O Pai o ama, a primeira pessoa da Trindade amando a segunda pessoa da Trindade. E o contrário também é verdade. O Filho ama o Pai. Olha aí, João 14, 31. João 14, 31. João 14, 31. Olha só. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Olha só, o Filho ama o Pai. E é interessante, né? Como é que Cristo manifesta e comprova o amor que ele tem para com o Pai? De acordo com a descrição que ele faz aqui no versículo 31. Existe uma descrição, onde ele confirma que ama o Pai. Da metade para o fim do versículo 31, qual é? Isso, porque Cristo fazia aquilo que o Pai o havia ordenado. Amor, meus irmãos, não é mero sentimento, não. Às vezes é complicado, né, a gente falar de amor hoje, porque o amor
foi levado uma conotação tão nociva, tão limitada, tão prejudicial, que, via de regra, ele acaba sendo uma moeda de barganha, né? Um mero sentimentalismo. Não, o amor ele é visto em ações, o amor ele é visto em atitudes. A gente vai ver isso lá na frente. E o próprio Cristo, ele estabelece esse parâmetro aqui. Que parâmetro? Ele ama o Pai? Sim. Como é que ele confirma que ele ama o Pai? Pelo fato dele ser obediente ao Pai. Então esse negócio de dizer, não, eu amo a Deus, não, eu gosto de Deus, sim, beleza, mas como está a sua vida de sujeição à vontade de Deus? Bem, aí não está como deveria estar. Então você precisa avaliar se de fato você está amando e em que nível você está amando a Deus. Por quê? Amor, meus irmãos, é ação, não só é de palavras, não só é sentimentalismo, mas amor é atitude, é ação, é iniciativa, e a gente vê isso claramente ensinado por Jesus Cristo. Então veja, Deus ama o Filho ama o Pai. E aí quando eu vejo essa questão dos objetos do amor de Deus, eu fico impressionado, meus irmãos, como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. Por quê? Pense bem, bastava a Trindade se amar a si mesma, vamos assim dizer. Deus precisava de nos amar? Deus ele precisava do nosso amor? Sejamos sinceros, o que é que os irmãos acham? Deus ele precisava nos amar? Ou Deus precisava ter essa relação amorosa conosco? Não, porque entre a Trindade, as pessoas da Trindade, já havia essa relação. Que relação? Relação de amor, não qualquer amor, um amor santo, um amor puro, um amor imaculado. Então, o que é que Deus faz? Ele desfruta desse sentimento entre as pessoas da Trindade, o que já era o bastante, o que já era o suficiente, e agora o que é que ele faz? Ele revela esse sentimento para conosco, graciosamente, misericordiosamente, porque nós não merecíamos. Então, para você ver, meus irmãos, minhas irmãs, como é importante a gente ter uma visão mais clara do amor de Deus. Deus não merecia, Deus não precisava disso, ele já se amava entre as pessoas da Trindade desde toda a eternidade. Contudo, ele se decidiu sair desse contexto aqui do amor próprio da Trindade para que pudesse revelar esse amor no relacionamento que ele tem para conosco. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio. Então, Deus saiu desse relacionamento interno de amor e agora, externamente, ele se relaciona conosco justamente através do seu amor. Então, quando você, repito, tem essa visão, você consegue enxergar a preciosidade desse fato. Que fato? O fato de Deus nos amar. Ok, meus irmãos? Então, de um lado, você tem Deus como essência do amor. De outro lado, você tem os objetos do amor de Deus. Primeiramente, Deus se ama como pessoas da Trindade. Em segundo lugar, Deus ama as suas criaturas. E agora, em terceiro lugar, eu queria que nós víssemos algumas características, apenas algumas características do amor que Deus tem em relação a nós. Esse amor que saiu, né, que não é mais interno, mas é um amor externo. Esse amor que ele revela para conosco. Esse amor é tão precioso, esse amor é tão grandioso, que ele possui algumas características que são fantásticas. E quais são essas características? Vamos ver algumas delas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o amor que Deus tem para conosco é um amor eletivo. O amor que Deus tem para conosco é um amor que escolhe, é um amor que elege, e escolhe e elege para a salvação. Olhem só o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Quando você pensar no amor, pense nesse aspecto do amor de Deus. É um amor eletivo, é um amor que escolhe, é um amor que elege para a salvação. Então, em primeiro lugar, Efésios 1, 4 e 5, que a gente vai ver o próprio livro de Efésios para fazer essa seletividade. Mas é uma seletividade, veja bem, que não nos deve orgulhar. Ela deve ter um efeito reverso. Ela deve nos humilhar. Percebe a diferença? Porque aí, se você não tiver uma compreensão correta, você pega esse amor que é eletivo e seletivo e gera para você um motivo de soberba. A semelhança do que aconteceu com o povo de Israel no Antigo
Testamento. Eles foram objetos do amor de Deus? Com certeza. E aí o que é que eles fizeram? Se arrogaram. Nós somos o povo eleito de Deus, o povo amado de Deus, e o resto? O resto é o resto, entendeu? Não, visão distorcida. Então, para nós, existe essa eletividade, sim, existe essa seletividade, com certeza, mas a seletividade ela serve para nos humilhar e não para nos orgulhar. Então vamos ver, em primeiro lugar, a eletividade do amor de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Ó, meus irmãos, que coisa fantástica a gente está estudando essas coisas, entendeu? A gente começa a pensar, a meditar, é uma coisa muito profunda, entendeu? E aí somente a revelação e a ação do Espírito Santo para fazer essa verdade calar o nosso coração. Olha só, assim como nos escolheu, estou lendo versículo 4, falando de Deus, nele, quando? Antes da fundação do mundo, com que objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E qual foi a base dessa escolha? Aí ele chega no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual foi a base, meus irmãos, da nossa predestinação? O amor. Qual é o alicerce sobre o qual repousa o fato de que desde toda a eternidade Deus nos separou para a vida eterna? O amor. Mas é uma coisa interessante, a gente não tinha feito nada, a gente não tinha deixado de fazer nada. Deus nos viu perdidos em delitos e pecados, por isso que vai ser seletivo, conforme a gente vai ver. E simplesmente, é por isso que a mente humana, como a gente usa na linguagem da computação, ela buga, né? Você não consegue entender isso. O que levou a Deus a lhe amar? Foi alguma coisa que você fez? Você só tinha pecado. Era alguma coisa que você era? Você estava morto em delitos e pecados. Mas Deus se propôs, isso é um mistério, meus irmãos. Não tem quem dê essa resposta. E nem tem quem possa dar, a não ser o próprio Deus, se Ele quiser assim o fazer. Ou seja, por que Ele nos amou? Por que esse amor nos levou à sua escolha? Por que esse amor nos levou a Ele nos separar para a vida eterna? Nós não sabemos. Só sabemos que Deus, Ele nos amou. Então, está a base da nossa predestinação, está a base para a nossa adoção, está a base para a nossa santificação, enfim, tudo o que acontece na nossa vida agora e o que vai acontecer na nossa vida na eternidade se deveu a esse fato. Que fato? O fato de Deus nos amar. É um amor eletivo. E aí quando você olha para isso, meus irmãos, você fica assim impressionado. E você deve ficar humilhado, porque é amor, entendeu? De alguém que não precisava de você e não precisava de nenhum de nós, não precisava. Deus, Ele se bastava, como a gente usa aqui numa linguagem popular, mas Ele quis. E por que Ele quis amar? Eu não sei. Eu só sei que Ele me ama, e que Ele me amou, e que Ele vai me amar para toda a eternidade. Amém. Então, é isso que deve consolar o nosso coração e nos dar uma visão mais séria da vida cristã, da vida com Deus, do nosso serviço, da santidade, enfim, de tantos desdobramentos que a gente vai ver um pouco mais adiante. Ok? Então, o amor eletivo e o amor seletivo. Abram aí, Efésios capítulo 2. Essa carta de Efésios, meus irmãos, é uma carta riquíssima, viu? Riquíssima. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha só. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja, por causa do grande amor com que nos amou. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois. Você vê aqui 3 atributos: amor, misericórdia e graça. Amor, misericórdia e graça. Então, o que foi que aconteceu? Desde toda a eternidade, Deus já viu a queda de Adão
e os desdobramentos que essa queda geraria para toda a humanidade. Que desdobramento era esse? Paulo fala aqui: morte em delitos e pecados. Estávamos todos na mesma condição. Não existia ninguém melhor do que o outro. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas aí, desde toda a eternidade, dentre todas essas pessoas que Deus já via como de fato era mortas em delitos e pecados, o que é que ele faz? Ele escolhe pelo nome: fulano, cicrano, beltrano, e assim vai compondo todo o seu corpo de pessoas salvas, em detrimento de outras. Ele é injusto por causa disso? Porque ele não fez a escolha dentre pessoas que eram justas, né? Ele não fez a escolha dentre pessoas que eram perfeitas, mas ele fez a escolha dentre pessoas que estavam como? Mortas em delitos e pecados. É por isso que você não pode entender o plano de salvação se você não conceber o pecado original e as suas consequências. Não adianta, não adianta. A gente trabalha essa questão da predestinação, da escolha eterna de Deus, tudo bem, mas ela tem que ser trabalhada junto com a noção que nós devemos ter do pecado e do que o pecado nos tornou. Só existem duas categorias de pessoas, meus irmãos, nesse mundo no qual nós vivemos: ou você está morto em delitos e pecados, ou você foi perdoado dos seus pecados. Existe uma coluna do meio? Não, não existe. Ou você está lá, ou você está cá. Então, foi o que aconteceu. Dentre todos quantos estavam perdidos, Deus separou alguns para a salvação. Repito, a injustiça? Não. Por quê? Estávamos todos perdidos. A grande ilustração que vem à minha mente foi de uma pessoa no passado que ele ilustrou da seguinte forma: nós éramos como vasos quebrados, cacos. Então estávamos todos num depósito, né? Éramos cacos. E aí Deus foi juntando alguns desses cacos, né, desses vasos que estavam sendo quebrados, que haviam sido quebrados, e foi formando para si novos vasos. Então, não é injustiça, porque todos já estavam quebrados. Não é injustiça, porque todos já estavam em pecados. O que sobressai aqui? O amor. Porque mesmo assim, Deus ama, exerce misericórdia, demonstra graça, e isso são aspectos, conforme nós vimos, de quê? De um atributo maior, a saber, a sua bondade. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus ele é bom. Veja bem, nesse texto aqui de João 4, se a gente pegar o texto aqui em João 4 especificamente, ele está se dirigindo para a igreja. E no caso aqui, é esse amor mútuo que nós devemos ter como cristãos. Nesse texto, entendeu? Agora, significa dizer que o nosso amor ele deve ser restrito às pessoas salvas? Não. Agora a gente sabe que entre as pessoas que não são salvas, não vai haver a reciprocidade da genuinidade desse amor. Mas ele tem que ser revelado a todas essas pessoas. Ok? Todas essas. No caso de João, que ele está falando para a igreja, sim. Mas em outros textos, a gente vê a palavra de Deus nos mandando amarmos as outras pessoas no seu sentido geral. Vamos ser correspondidos? Muito provavelmente não. Mas isso não nos exime da responsabilidade, porque é mandamento de Deus. Porque na verdade, só um momentinho, Albanita, só para costurar melhor a minha argumentação. Veja, Deus, ele não é a própria essência do amor? Sim ou não? Sim. Beleza. Então o que acontece? Eu sou nascido de Deus. Logo, eu sou capacitado para amar. Percebem? E revelar esse atributo que Deus tem. Que atributo? O amor. Mas quando a gente olha a humanidade como um todo, num sentido geral, o amor de Deus só se revela para os salvos? Não. Num sentido especial para eles. Mas num sentido geral para todas as pessoas. Por quê? As pessoas têm vida, as pessoas têm saúde, as pessoas muitas vezes são abençoadas com bênçãos materiais, às vezes muito mais do que uma pessoa que é salva. E o que é isso? É a demonstração do amor geral que Deus tem a todas as pessoas. Então, se Deus ama, no sentido especial, o seu povo, mas no sentido geral, toda a humanidade, se Ele é amor e me transferiu esse atributo, qual é a consequência lógica? Que eu também devo amar, no sentido especial, os salvos e também no sentido geral, a todas as pessoas. Por quê? É uma forma de Deus estar se revelando através de nós. Porque as coisas cada vez mais elas estão
se desvirtuando, né? E é por isso que Cristo disse que o amor de muitos esfriarão. E a gente está vendo isso, esfriamento do amor. E a gente tem essa tendência, infelizmente. A gente é do mundo. Aí o que acontece? Quando a gente se converte, a gente faz uma separação absoluta do mundo, entendeu? A gente vive como que num claustro, né? Trancado dentro da igreja, e às vezes somente limitado aos trabalhos da igreja, e deixa de evidenciar esse amor. Meus irmãos, eu estava vendo a vida de Jonathan Edwards, alguma coisa que falou em relação a ele. A Islane está aí, tá? Tá não, né? Ela é que me ajuda, que eu esqueço das coisas às vezes. Eu não sei se era a vacina da varíola ou era outra doença. Jonathan Edwards, ele morreu na meia-idade, acho que uns 40, 50 anos de idade. Morreu sem ter o privilégio de ver sua esposa e muitos seus filhos, porque ele foi trabalhar para ser reitor em uma outra cidade. Veja o que Jonathan Edwards fez. Se dispôs a ser voluntário na vacina contra ou foi varíola ou foi rubéola. Eu sei que ele terminou morrendo por causa disso. Eu pergunto, quantos de nós teriam essa coragem? Não, vou ser voluntário de uma vacina. Entendeu? A vacina, graças a Deus, deu certo, né? Foi sendo aperfeiçoado. Mas aí você vê o nível de amor que as pessoas tinham antes e o nível de amor que a gente tem hoje. Dificilmente alguém aqui ia se dispor, né? A ser voluntário numa determinada vacina, sabendo que poderia incorrer em morte. Vou nada, entendeu? Quando tiver a vacina pronta, a gente vai e usa. Mas antes disso, mas isso distingue aquelas pessoas que realmente têm uma vida de profunda comunhão com Deus e aquelas que não têm. Então, é o que muitas vezes acontece conosco. A gente é salvo do mundo e às vezes quer fazer uma ruptura completa do mundo. A gente tem que se separar do mundo. Em que sentido? Comportamento, sistema de valores, linguajar, pensamento, mas a gente está envolvido ainda com o mundo, até porque nós estamos aqui. E nesse sentido, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão no mundo. Então, por que é que isso se dá? Orgulho. É a mesma coisa que se deu com o povo de Israel. Experimentou das bênçãos do Senhor e esqueceu dos seus compromissos. Muitas vezes nós experimentamos da bênção do Senhor e esquecemos dos nossos compromissos. E se não bastasse, muitas vezes a gente tem essa visão de claustro da igreja, né? Viver preso na igreja. Às vezes a gente tem a visão limitada, né? De nem se relacionar com as pessoas da igreja, né? Eu venho, volto, não sei nem o que é que está acontecendo com meu irmão. Aí fica difícil. Por quê? Esfriamento de amor. E por quê? Falta de uma vida cheia do... Pronto, a questão está aqui. Porque se você for cheio do Espírito, você vai ter amor. Não foi isso que a gente viu lá em Gálatas 5, 22, 23? E quando você for cheio de amor, aí você vai ter amor para com Deus, amor para com os irmãos e amor para com as pessoas de maneira geral. Entendendo que Deus designou que nós fôssemos instrumentos no processo de salvação das pessoas. Em que sentido? No sentido de nós sermos proclamadores. Se nós não fizermos, meus irmãos, ninguém vai fazer não. Só que a gente vai dar conta dos privilégios que a gente recebeu, conhecimento direto, pregação de manhã, pregação de noite, pregação na quarta-feira, literatura vasta aí, e eu fico assim impressionado. Nós somos hoje, meus irmãos, a geração que mais desfruta de conhecimento da palavra, ou não é? Em tudo, livros, na internet, entendeu? E a gente não se dá ao luxo de aproveitar essas coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo em si mesmados, ou seja, somente no nosso próprio mundo. E essa é a realidade trágica da igreja nos nossos dias. Infelizmente, cumprimento da palavra profética, porque o que foi que Cristo disse? Que o amor de muitos, entendeu? É por isso que lá em Apocalipse, a uma das igrejas, é recomendado o quê? Que volte à prática do primeiro, que a gente esquece, entendeu? A coisa melhor do mundo é você ser novo convertido. Você é fiel, tem disposição, aí depois você pega os costumes ruins dos crentes mais antigos e fica da mesma forma, se não pior. Aí complica a situação, entendeu? Mas no fundo é amor. E quando nós temos esse amor, repito, amor para com Deus, amor para com os irmãos e amor para com o próximo. Será que nós já fizemos a nossa listinha, por exemplo, de pessoas para as quais a gente deve anunciar o Evangelho? Separe 12 pessoas por ano. Em 10 anos de conversão, você vai ter falado o Evangelho para 120 pessoas.
Faça uma retrospectiva da sua vida. A quantas você já pregou o evangelho? Falta de conhecimento não é, porque todo mundo tem. E quando não tem, vai procurar. Então, precisamos avaliar se de fato a gente tem a noção do que é esse amor que Deus teve para conosco. Porque quando você tem, você faz igual o apóstolo Paulo. Eu estava tentando encontrar aqui, mas não encontrei, mas não achei. Lá em Romanos, quando ele fala em relação aos judeus, os judeus incrédulos, né? Vocês puderem me encontrar e me ajudar, eu vou agradecer. Quando Paulo disse que desejava ser anátema, amaldiçoado por Deus, para ver a salvação dos seus compatriotas. Isso é que é amor, gente. Ele desejava ser amaldiçoado por Deus, mas para ter a salvação dos seus compatriotas. Isso é amor. Capítulo 10 ou 11. Ele diz: eu prefiro ser anátema em favor dos meus irmãos. Isso é que é amor, gente. A gente não sabe o que é isso, entendeu? Tanto é que o levou a viver uma vida dedicada ao evangelho, certo? Mas está respondida aí, Albanita, dessa responsabilidade toda. Eu fui um pouco prolixo porque às vezes é necessário. Já que a gente já está no final, abram aí, bem rapidinho, Mateus 5. Viu, Albanitas? Lá naquele contexto lá de 1 João, o amor ali é entre os crentes, beleza, especificamente falando. Mas veja o que Cristo diz aqui e perceba se não é muito mais abrangente. É por isso que a Bíblia é sempre texto e contexto, né? A gente tem que analisar cada um deles. Eu vou fechar aqui porque a gente só tem 4 minutos para poder encerrar, mas eu queria fazer menção. Mateus 5, 43. Sim. Pois não. Diga, Célia. Romanos 9, 3. Beleza. Está vendo aí? Isso. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus. Olha só. Substituir. Romanos 9, 3. Paulo dizendo. Está vendo aí? Anátema, separado de Cristo, em favor dos seus irmãos. Está vendo aí, meus irmãos? Que amor de abrir mão da salvação, se assim pudesse, para beneficiar os seus compatriotas. Olha só que exemplo. Muito bem, Romanos 9,3. Anotem aí, Romanos 9,3. Muito obrigado, Célia, muito obrigado. E aqui, Mateus 5,43, pegando aí o que a Albanita havia perguntado, Cristo disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi uma perversão que os judeus fizeram na lei, né? Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos... Ora, se Cristo manda a gente amar os inimigos, Almanita, então vai incluir tudo aí, entendeu? Se os inimigos ele manda a gente amar e orar pelas pessoas que nos perseguem. Às vezes eu fico vendo, meus irmãos, problema de comunhão na igreja nada mais é do que imaturidade espiritual. Problema de comunhão na igreja nada mais é do que imaturidade espiritual. Se a gente seguir o evangelho, não tem problema, não tem problema. Não vou mais naquela igreja, não sei o quê. Vai aprender a perdoar e vai aprender a amar. Depois a gente conversa sobre isso, entendeu? E às vezes a gente fica passando a mão nesse tipo de postura como se fosse normal. Não. Muito provavelmente aquela pessoa nem salva é. Por quê? Se esse é o tipo de amor que ela está seguindo de Cristo, eu não sei que evangelho eu estou seguindo. Concordam comigo? Então isso é sério. Isso é muito sério. Entendeu? A gente tem que considerar o evangelho. O evangelho ele é simples, porém ele é desafiador. E Cristo disse aqui: você deve amar os seus inimigos, muito mais os irmãos em Cristo, mesmo aqueles que dão uma dor de cabeça arretada para você, mas é assim que você deve fazer, entendeu? É amar, entendeu? Porque Cristo diz: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e... Deus é bom com todo mundo. Ele não separa, não vai chover só no terreiro do crente, no descrente vai ter sol. Não, é tudo, todos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Gostar de quem gosta da gente, meus irmãos,
é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu quero ver você gostar da pessoa que lhe critica. E muitas vezes ela critica você para o seu bem. É porque muitas vezes a gente vive numa condição vitimista, e o que tem de crente vitimista é uma coisa séria. Você não pode tocar, não. Como dizia pastor Armando, é o crente emboar. Sabe qual é o crente emboar? Eu não vou naquela igreja, não. Aquele povo é ruim. Ruim é você, rapaz. Ruim é você. Entendeu? Não é os outros, não. É você que é ruim. Então, a gente vive assim, não pode fazer uma repreensão. Fico triste, eu vou ficar com depressão. Não, isso é safadeza. Depressão é outra coisa. Entendeu? Então, veja o que Cristo disse. Nós devemos amar os nossos inimigos, porque amar quem ama a gente é a coisa mais fácil do mundo. Amar quem nos critica já é um desafio, mas é esse desafio que faz revelar a graça do Evangelho no nosso coração, porque os ímpios fazem isso. Eles amam a quem os elogiam, amam a quem o ama, porque não tem nada de sobrenatural nisso. Agora, sobrenatural é muitas vezes você ser tripudiado, muitas vezes você ser injustiçado, e mesmo assim você ter amor por aquela pessoa. Isso é graça, isso é salvação. Isso só vai ser possível se nós tivermos o amor de Deus no nosso coração. Isso é Evangelho, Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo. A gente vai apresentar aquele versículo de Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos lá, citá-lo para a gente encerrar. Encerra mesmo agora, porque as crianças já chegaram. Todos juntos, a uma só voz. Efésios 4,15. Vamos lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajuda a amar mais com o amor que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Amém.